Essa série, ela vai falar sobre a igreja modelo. E vocês vão entender logo no capítulo 1 o porquê que nós escolhemos esse tema. Eu quero te convidar então a ler comigo todo o capítulo. É um capítulo curto, são poucos versos, 10 versos apenas. Mas nós não vamos abordar tudo que está na passagem. E a ideia é que a gente tente trabalhar aí um capítulo por semana, tá bom? E vamos ver toda a epístola se Deus quiser. Hoje ficamos então com o capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao 10? Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra de Deus, que Deus nos abençoe, que Ele aplique essa palavra ao nosso coração, que o seu Santo Espírito presente nesse lugar, que sonda o nosso interior, conhece cada um de nós melhor do que a gente mesmo, possa aplicar essa palavra, transformando, edificando a nossa vida, em nome de Jesus. Irmãos, eu entendo que essa epístola ela é extremamente atual e relevante para o nosso tempo. Nós vivemos tempos onde parece que tem aumentado cada dia mais os escândalos quando nós falamos em igreja. Você já deve ter visto alguma coisa em rede social que de repente gerou um escândalo com respeito à maneira como alguns líderes, a maneira como algumas pessoas têm se portado, apesar de dizerem que professam a fé em Jesus Cristo. Talvez, se você é mais antenado nessas coisas, saiba então, inclusive, de alguns casos específicos, que eu não preciso mencionar aqui, mas que de repente envolve uma denominação, expondo a vida da liderança e mostrando nas entranhas muita coisa ali que destoa daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que deveria ser a conduta de um líder religioso e também de uma igreja. Nós tivemos, por exemplo, recentemente, acho que foi essa semana aqui em Maringá, um caso muito específico de um pastor que foi preso porque a Blitz da Polícia Rodoviária Federal descobriu uma grande quantidade de drogas no carro dele. E quando nós olhamos para esses escândalos, isso gera em nós então um incômodo. E aí, como é que é isso? A Bíblia fala algo a esse respeito? Ela fala, irmãos, ela mostra que nos últimos dias, sobretudo, haveria esse tipo de coisa acontecendo com mais frequência. A Bíblia fala que é necessário que venham os escândalos, mas ao mesmo tempo ela diz: ai daquele por meio de quem o escândalo vem. Nós então, se você como eu fica curioso com essas coisas, às vezes entramos, vamos ver algum comentário. Eu vi, por exemplo, a notícia dessa prisão do pastor, e lendo os comentários eu ouvi pessoas dizendo assim: é por isso que eu não vou mais a nenhuma igreja. De repente abraçando uma postura cética em relação à igreja, em relação ao evangelho. Perceba o quanto, irmãos, a palavra de Deus é importante. Pensar acerca de uma comunidade modelo é importante, para que a gente saiba distinguir aquilo que é bom,
mas para que a gente também saiba distinguir aquilo que é mal e que a gente saiba fazer a diferença entre as duas coisas. Gostei de alguns comentários que eu vi, por exemplo, na reportagem, gente dizendo assim: olha, para mim, esse aí não é pastor. Se vale do título, se vale de repente da instituição, da organização, e de repente, inclusive, para ter alguma vantagem, supostamente diminuir as atenções de uma fiscalização e tudo mais, enfim. A gente percebe, irmãos, que isso tem se tornado cada dia mais corriqueiro. Mas nós não podemos permitir, a Bíblia nos ensina e vai nos trazer luz sobre isso, que o nosso coração perca de vista o fato de que Deus, que o próprio Cristo edificou, instituiu a sua igreja e garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E que a sua igreja, então, ela permaneceria santa, imaculada, até o dia de Jesus Cristo, até o dia em que Ele voltar para buscar a sua igreja. Nós não estamos aqui dizendo que a igreja modelo é uma igreja perfeita, mas nós vamos perceber, à luz dessa passagem, algumas questões interessantes com respeito a essa questão de termos uma igreja modelo. Quando nós olhamos aqui então para a própria passagem, o que é que nós vamos perceber? Não apenas a igreja sendo posta como modelo, mas Paulo falando de maneira mais individualizada acerca da fé desses irmãos. E dizendo, olha, há evidências concretas, reais, de que o evangelho de fato alcançou o coração de vocês. E vocês foram transformados pela palavra, vocês foram convertidos pela palavra. Em especial o capítulo 1, irmãos, vai tratar dessa questão de uma igreja modelo, e vai nos mostrar que uma igreja modelo é percebida pela confirmação, através da conversão, da vida transformada. Nós então percebemos que de fato existem alguns escândalos, existem algumas coisas que destoam da verdade, mas existe ao mesmo tempo a afirmação das Escrituras, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é distinta, ela é santa, ela foi comprada com precioso sangue, ela foi transformada pela graça de Deus. Irmãos, como é precioso nós percebermos essa realidade hoje e encontrarmos em Deus a graça de caminharmos com esperança, com alegria no seio da igreja, no meio do seu povo. E basicamente nós vamos ver isso não apenas na epístola, mas de maneira mais específica nesse nosso primeiro capítulo aqui. Se você der uma olhada comigo na passagem, você percebeu no verso 7, que Paulo, verso 7 e 8, Paulo vai apresentar essa ideia de que essa igreja era modelo. Ele diz no verso 7, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Deixa eu só te colocar no contexto então da passagem, te falar de maneira breve da proposta de Paulo em todo o livro, e a gente então caminha a partir daí. Quando nós olhamos para esse livro, qual é o contexto desse livro? Atos capítulo 17, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Viagem essa que começa logo depois de uma reunião em Jerusalém, com a igreja, os líderes reunidos, para tratar das questões relacionadas ao judaísmo, o que é que os novos crentes gentios que estavam se convertendo precisavam observar ou não. Lá então há uma separação entre Paulo e Barnabé. Barnabé não caminha mais com Paulo a partir dali, e Paulo então percebe alguém que se destacava nesse ajuntamento. Esse alguém era Silas. Paulo toma Silas consigo e inicia então a segunda viagem missionária. Logo de início, no capítulo 16 de Atos, ele conhece Timóteo. Na verdade, ele encontra Timóteo. O texto diz que Timóteo era conhecido naquela região, dele dava um bom testemunho às pessoas naquela região. Paulo então toma também Timóteo consigo, e eles seguem pregando o evangelho e edificando, plantando novas igrejas. Uma dessas igrejas é a igreja em Tessalônica. Paulo chega ali em Atos capítulo 17, a Bíblia vai dizer que Paulo passa ali cerca de um mês pregando. As 3 primeiras semanas ele prega na sinagoga, e ali então se forma um corpo de discípulos, um corpo de cristãos.
a Bíblia vai dizer que tanto judeus como gentios, aliás, mais gentios até do que judeus, se convertem e nasce ali então uma igreja. No entanto, nesse pouco tempo que Paulo passou, se levanta uma grande oposição. A oposição que se levanta, ela é tão ferrenha que Paulo precisa fugir da cidade. Paulo e Silas fogem da cidade para que eles não fossem pegos ali de repente, até mesmo assassinados. A Bíblia diz que Paulo então sai da casa onde eles estavam hospedados. Eles estavam na casa de Jason. E a Bíblia diz então que esses judeus então chamam uma turba e eles invadem a casa de Jason. Eles então procuram por Paulo e não o encontram. Quando não encontram, eles tomam a Jason, levam Jason para o meio da rua. E lá no meio da rua então eles fazem acusações e eles então exigem que ele pagasse uma fiança. O evangelho chega então em Tessalônica, pessoas são convertidas e logo de imediato eles já estão enfrentando oposição, ao ponto do próprio Jason ter que colocar a mão no bolso e pagar uma fiança pelo fato dele ter hospedado o mensageiro do evangelho. Paulo então sai dali, ele havia saído dali com Silas, ele vai para Bereia. E essa epístola então é escrita mais ou menos nesse contexto. Nós não temos o período, a data exata, mas ali entre o ano 49 e 50, pouco depois de ter saído de Tessalônica, Paulo está preocupado então em se comunicar com a igreja para confirmar esses irmãos. Então a primeira preocupação de Paulo é dizer: olha, por mais que eu fiquei aí pouco tempo, eu vi o que Deus fez na vida de vocês. Paulo então ele escreve para encorajar esses irmãos, mas também escreve para exortar esses irmãos, para que eles progredissem, para que eles continuassem avançando na fé, para que eles crescessem ainda mais, amadurecessem ainda mais na fé. Por isso, irmãos, quando nós falamos de uma igreja modelo, nós não estamos falando de uma igreja perfeita, mas de uma igreja que foi transformada por Jesus Cristo e que agora, habilitada, capacitada por Ele, segue avançando, amadurecendo, conhecendo cada dia mais a Deus e testemunhando cada dia mais acerca dessa fé preciosa que recebeu. É interessante que no verso 3, se você der uma olhada, Paulo ele vai falar da recordação que ele tinha desses irmãos. Paulo trazia esses irmãos na memória. Paulo pensava acerca desses irmãos. Verso 3 diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha que interessante, Paulo não apenas trazia na memória, mas o que ele está dizendo é que ele orava por esses irmãos. E na sua oração, ele se lembrava então de tudo aquilo que Deus fez num curto espaço de tempo. E nós então, irmãos, aqui temos a oportunidade de aprendermos algumas coisas, algumas verdades bem preciosas, olhando para essa memória do apóstolo, não apenas do apóstolo, porque se você viu no início da epístola, no verso 1, você vai perceber que é uma carta que tem como remetente Paulo, Silvano e Timóteo. Os três estão escrevendo a carta. De maneira breve, Paulo, não preciso dar muito detalhe aqui, mas Silvano, que aparece aqui, é o nome romano de Silas. Paulo, na verdade, se chamava Saulo, é o mesmo nome, a mesma raiz no hebraico do nome de Saul, não sei se você sabia disso, mas Paulo tinha um nome romano, o nome romano dele era Paulo. Silas também tinha um nome romano, o nome dele romano era Silvanus, que traduzido para o português ficou Silvano. E o outro aqui é o jovem Timóteo, que vem acompanhando então essa caravana apostólica, essa caravana missionária. E é bonito perceber, irmãos, as memórias que eles trazem aqui. Não sei o que você traz na memória. Não sei, inclusive, se você é bom ou ruim de memória. Algumas pessoas são melhores de memória. Mas é bonito perceber que o que Paulo e esses irmãos traziam na memória era muito claramente aquilo que Deus fez na vida daquelas pessoas. Estava muito marcado na mente deles, como Deus havia visitado aquela cidade, edificado uma igreja, transformado a vida de pessoas. Tenho 3 filhas, para quem não sabe disso ainda, né? Mas eu me lembro que a Ana Isabel, desde novinha, ela tem uma memória muito boa. Eu lembro, eu fui certa vez com ela à praia,
E ela era bem pequenininha. A Ana Isabel, se eu não me engano, tinha ali talvez 4 anos. E se ela está com 8 agora, no máximo era isso aí, 4 anos. E voltamos para casa. Meses depois eu estou andando de carro e tocou uma música no carro. Quando a música tocou, ela falou assim: pai, essa é aquela música que tocou lá na praia. E eu fiquei assim, de onde essa menina tirou, né? Eu falei, música que tocou na praia? Tocou tanta música na praia. Ela falou, não, essa é a música que tocou naquele dia que o trenzinho do Mickey passou perto de nós. Olha a memória dela. Sabe aquele trenzinho da praia que as pessoas pagam para poder passear com o Mickey, com o Fofão? Tem um lugar que é a carreta furacão. Ela lembra porque o Mickey pulou daquele trenzinho e mexeu com ela. E o negócio ficou registrado na memória. Que capacidade nós temos, irmãos, de registrar coisas na nossa memória. Mas sabe o que é bonito na história aqui do apóstolo Paulo, de Silas e de Timóteo? O que eles nutriam no coração, o que eles tinham registrado na memória, era o poder de Deus que transformou a vida dos tessalonicenses. Eles não estavam na memória focados naquilo que eles viram de mal naquela cidade, nos judeus que opuseram ao evangelho, nas pessoas que causaram escândalo ali, que perseguiram a Jason. Não, irmãos, eles nutriam na mente a graça de Deus que transformou aquela cidade. Talvez essa seja a grande mensagem para nós nessa noite, diante de uma realidade que nós não podemos, irmãos, negar, de escândalos, de uma realidade que nós não podemos negar, de pessoas que dizem ter uma fé, mas que não vivem de acordo com essa fé. Nós precisamos fazer 2 exercícios. O primeiro, denunciar o falso evangelho, denunciar os falsos mestres. Mas o segundo, irmãos, e mais importante, é manter registrado na nossa mente, no nosso coração, aquilo que Deus tem feito no nosso tempo, no seio da sua igreja. O nosso Deus continua agindo hoje, transformando vidas. Nosso Deus continua hoje, irmãos, nos dando a graça de viver experiências maravilhosas de como o poder do evangelho ainda atua na nossa geração. Quando nós olhamos aqui então para essa epístola, eu quero trazer de maneira breve para você aqui 3 lições, 3 exemplos que são apresentados aqui pelo apóstolo Paulo para nos auxiliar nessa questão, irmãos. Nesse tempo pós-moderno, onde muitas pessoas têm feito esse tipo de leitura, nós vivemos uma época da sociedade talvez mais exigente de toda a história. O nosso padrão para as coisas elevou demais. Mas ao mesmo tempo nós nunca vivemos uma sociedade tão frustrada. Porque o padrão é muito elevado, mas a gente sabe que ele é inalcançável muitas vezes. Olhe, por exemplo, a realidade do casamento. Cada vez o casamento se torna mais tardio. E muitas vezes, quando você vai conversar com um jovem, é porque as expectativas estão altas demais. Não, eu quero um homem que seja formado, que tenha um bom salário, que tenha um apartamento, que tenha um carro quitado, que seja crente, que frequente a reunião de oração, que não falte na escola dominical, e a lista vai, irmãos. E de repente eu fico me perguntando se essa pessoa existisse, se realmente seria o candidato para quem está traçando o perfil. E de repente, irmãos, nossa régua está alta demais. Mas como a gente não atinge em relação a nós mesmos, criamos tanta expectativa e não alcançamos, nós nos frustramos. A mesma coisa acontece com a igreja. Nós colocamos uma régua muitas vezes elevada demais. Não, a igreja boa é a igreja que tem isso, que faz isso, que age assim, que age assado, que faz... E de repente nem nós mesmos chegamos perto sequer de pertencer a uma igreja servindo dessa forma. E de repente nós nos frustramos. Irmãos, essa passagem esse texto vem então para nos encorajar a trazer de volta o nosso olhar para a realidade, mas na realidade perceber a graça de Deus que tem transformado vidas, que tem edificado a sua igreja e que tem capacitado a sua igreja a prevalecer em tempos difíceis. Quando nós olhamos então para essa passagem, o que nós vamos perceber? Paulo vai elencar aqui, irmãos, Paulo, Silas e Timóteo, aquilo que ficou conhecido como as virtudes cardeais, as virtudes elementares da fé.
Se você der uma olhada, por exemplo, a 1 Coríntios 13, Paulo vai mencionar isso lá também. Mas Paulo vai usar aqui agora essas 3 virtudes cardeais para exemplificar o que ele havia encontrado na vida desses irmãos. Se você der uma olhada na passagem, você percebeu que Paulo menciona a convicção que ele tinha, verso 4, daquilo que Deus tinha feito na vida desses irmãos, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E ele ainda vai dizer no verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, não era só uma questão intelectual, irmãos, mas o que ele vai dizer? Mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está dizendo, o poder do evangelho foi evidenciado na vida de vocês, o poder transformador do evangelho. E o que é que Paulo então vai apresentar aqui, irmãos, como esses elementos preciosos, importantes, relevantes para nós? Paulo apresenta essas 3 virtudes principais, cardeais, que ele trazia na memória acerca desses irmãos. A primeira coisa que ele vai destacar para nós aí no verso 3, ele diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. É interessante, irmãos, que Paulo vai destacar em primeiro lugar, ele vai qualificar em primeiro lugar a fé desses irmãos. A palavra que vai aparecer aí para operosidade, ela traz a ideia de um trabalho ativo, ou todo o trabalho cristão governado e energizado pela fé. A ideia de Paulo aqui é que a fé desses irmãos foi evidenciada por obras. É isso que Paulo está dizendo. O evangelho não foi demonstrado apenas pelo intelecto, mas pela maneira como vocês testemunharam do evangelho, a maneira como vocês encarnaram o evangelho, e a fé de vocês demonstrou obras. Nós entendemos, irmãos, que a salvação não é por obras. A Bíblia diz isso claramente. O justo viverá pela fé. Mas a Bíblia ao mesmo tempo diz que o resultado da fé são as obras. Pastor, mas que obras são essas que a fé ela traz como evidência da sua existência na vida de alguém? Pastor, essas obras têm a ver com as pessoas que nós alcançamos com o evangelho? Irmãos, de certa forma até poderíamos colocar algo assim, mas é mais simples do que isso. Pastor, que evidências são essas, que obras são essas que acompanham a fé? De maneira simples, irmãos, o que a Bíblia diz é que a fé, ela deve ser evidenciada pelo testemunho que nós damos da graça de Deus em nós. Pense comigo nessa realidade. Você está na sua cidade, Tessalônica. Era uma das cidades mais importantes da época. Cidade próspera. De repente chega um homem pregando que o Messias veio e que o Messias foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou. E de repente, essa mensagem de esperança, essa mensagem poderosa, esse evangelho, essa boa notícia, ela invade não apenas os seus ouvidos, mas ela alcança o seu coração. E você então se rende a esse Rei poderoso que é Jesus Cristo. Mas pense no contexto de Tessalônica. De imediato se levanta agora oposição. É interessante porque Jesus deixou muito claro nos evangelhos que aquele que quisesse ser seu discípulo deveria estar preparado para passar por oposição. Porque o mundo odeia a virtude. O mundo sem Deus odeia a verdade, irmãos. Talvez não o diga claramente, mas a verdade incomoda, porque a verdade expõe a mazela do coração pecador do homem perdido sem Deus. E de repente, talvez isso não tenha acontecido conosco de imediato. Nós então ouvimos a mensagem do Evangelho, fomos rendidos a Cristo, mas talvez isso não aconteceu de imediato, mas no caso dos Tessalonicenses, no primeiro mês, no primeiro momento que o Evangelho os alcançou, agora eles estão tendo a sua fé provada. E sabe o que é o bonito? Eles não professaram a Jesus só de boca.
Eles agora estão professando a Jesus, de certa forma, já entendendo o custo do discipulado. É disso que Paulo está trazendo para nós, é sobre isso que Paulo está tratando. É isso que Paulo guarda na memória. A maneira como, de maneira tão rápida, irmãos, o Evangelho transformou a vida desses irmãos ao ponto deles já darem testemunho da fé, dispondo a sofrer afrontas por causa do Evangelho. Disse aqui há um tempo atrás, pregando um outro sermão, nós estamos numa época, por exemplo, que tem muita gente no meio evangélico dizendo, fazendo algumas ressalvas. Por exemplo, quando alguém diz assim, você é crente? Ele fala assim, não, não sou crente, eu sou cristão. Você é evangélico? Não sou evangélico, eu sou cristão. Muitas vezes por receio do mau testemunho que alguns têm dado. Irmãos, e de fato, nós precisamos apontar o erro. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando, se nós não temos de certa forma nos preocupado demais com a carga que vai ser posta sobre nós, pelo fato de nós nos identificarmos com Cristo. Irmãos, é um desafio para nós. Eu sei o que acontece comigo quando eu estou num comércio e a pessoa diz assim, profissão. Sabe quando você vai fazer uma ficha lá, o cadastro por qualquer motivo? Telefone, nome, CPF, profissão. Quantas vezes, irmãos, eu já vi alguém que não estava me olhando, estava só digitando. Quando eu digo pastor, a pessoa dá aquela olhada, dá aquela filmada em nós. De certa forma, porque tem muita gente causando escândalo. Mas eu fico me perguntando, será que eu estou disposto a entender que servir a Jesus pode trazer para mim um desafio ao testemunho? E eu estou entendendo o custo desse discipulado. Os tessalonicenses entenderam. Eles não tinham vergonha de dizer, eu amo o Senhor Jesus, eu pertenço ao Senhor Jesus. Meu irmão, que Deus nos dê a graça de copiarmos o modelo dessa igreja. Se de fato esse evangelho chegou e transformou nossa vida, irmãos, nós temos que estar dispostos ao ônus de seguir a Jesus. E o que Paulo está dizendo é que esses irmãos entenderam isso. E eles não fugiram dessa realidade. Somos desafiados então, irmãos, a demonstrar uma fé que é acompanhada de obras. Uma fé que é acompanhada de testemunho. Em segundo lugar, se você der uma olhada ainda no verso 3, Paulo vai dizer que esses irmãos não apenas apresentaram uma fé operosa, ou uma fé marcada por testemunho, mas Paulo ainda vai dizer, verso 3, que ele trazia na memória, diante do nosso Deus e Pai, ele apresentava em oração, não apenas a operosidade da vossa fé, mas também a abnegação do amor dos tessalonicenses. Paulo aqui, irmãos, está dizendo, olha, eu não apenas testemunhei acerca da fé de vocês, que é uma fé evidenciada em obras, mas eu também testemunhei o amor de vocês. E Paulo então vai dizer, ele vai qualificar também esse amor. Vai dizer que esse amor era um amor abnegado. A palavra que aparece aqui para abnegado no original traz a ideia de um amor laboroso, um amor custoso, um amor que paga um preço. É interessante que a palavra aqui, irmãos, ela é uma palavra que era utilizada para descrever a exaustão que o atleta olímpico chegava exercitando para poder atingir o desempenho que ele gostaria de ter nas Olimpíadas. Aliás, estamos perto aí de uma Olimpíadas chegando. Não sei você, mas eu admiro ver o labor, o desgaste, o empenho, o preparo desses atletas de alta performance para chegar ali, para de repente ter um minuto de glória. E aliás, não tem às vezes nem um minuto de glória. Chega lá, tem uma lesão, tem uma experiência ruim. E de repente há uma exaustão tão grande. Anos e anos a fio, se desgastando para poder chegar na Olimpíada e se destacar. Paulo está dizendo que o amor desses irmãos era um amor assim. Um amor laboroso, um amor custoso, um amor que pagava um preço. É interessante, irmãos, que amor é uma das palavras mais faladas hoje. Tem muita gente falando sobre amor.
O amor, por exemplo, tem sido usado como sinônimo de sexo. O amor hoje tem sido usado como trazido um sentido de se aceitar o pecado. Mas a Bíblia não diz isso, irmãos. O amor que a Bíblia apresenta é diferente. O amor que a Bíblia apresenta é um amor que está disposto a pagar um preço. Deixa eu te dar um exemplo claro sobre isso. Um pai amoroso não é um pai que dá tudo que o seu filho pede. Talvez uma das grandes provas de amor de um pai é quando ele precisa dizer não. Às vezes é mais fácil. Então toma, leva o celular, vai jogar o seu joguinho, vai assistir o que você quer. Toma o dinheiro que você pediu. Essa semana, irmãos, viralizou um vídeo aí na rede social. Que coisa triste. Uma menina de 20 anos, não sei se você viu esse vídeo, brigando com a mãe dela numa estação de ônibus. A menina dá um show, ela deita no chão, fica batendo a perna, igual uma criança fazendo birra, uma criança de 4 anos, 5 anos, fazendo birra. Sabe por quê? Porque ela queria um iPhone 15 e a mãe dela deu um iPhone 13. E ela vai atrás da mãe gritando, e a mãe ainda argumentando, irmãos. Mandaram num grupo de pastor e perguntaram assim: o que você faria? Eu falei: eu prefiro não responder. Melhor. Mas às vezes é mais fácil deixar para lá. Vamos deixar para lá, não vamos desgastar com isso não. Irmãos, o amor das Escrituras é um amor que está disposto a se desgastar. É o amor que está disposto a corrigir. É o amor que está disposto a dizer não. É o amor que está disposto a pagar um preço. E vamos falar a verdade, que preço foi pago pelos Tessalonicenses logo de imediato para preservar o apóstolo Paulo e para honrar o nome de Jesus Cristo. Pense nesse contexto. Pessoas invadindo a sua casa porque você hospedou o pregador, o apóstolo. Você sendo arrastado de dentro da sua casa por causa disso. Depois de ser acusado, de ser xingado e tudo mais, ainda uma grande fiança exigida de você. Mas os Tessalonicenses deram provas de um amor abnegado. E é sobre esse amor, irmãos, que Paulo está dizendo. Ele é a evidência da obra que Cristo fez na vida de vocês. Irmãos, o amor que a Bíblia descreve é um amor que paga o preço. Uma igreja modelo, irmãos, é a igreja que está disposta a amar ao Senhor, a amar uns aos outros, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Irmãos, viver em comunidade não é fácil. Quem foi que disse que era fácil? Hoje nós vivemos a sociedade que renuncia às coisas muito fácil. O casamento não vai bem, está aí o divórcio facinho de resolver. Iniciei um curso novo recentemente, irmãos, fazendo uma pós-graduação em Ciências da Família. Primeira estatística estampada na aula só de ambientação. A média brasileira já é de 50% de divórcios. Mas dos outros casamentos, a metade se supõe que passam por crises. Isso significa que em torno de 75% das nossas famílias e casamentos não vão bem. Mas hoje é fácil, irmãos. O que a gente faz? A gente termina. O que a gente faz com a igreja? É muito simples. A gente muda de endereço. A gente procura uma outra comunidade. Mas muitas vezes, irmãos, ao fazermos isso, não estamos percebendo que estamos, inclusive, nos privando de amadurecer diante de Deus, de demonstrar esse amor que vai além, que paga um preço, que está disposto a se doar. Será que nós estamos aqui só atrás daquilo que a gente recebe? Ou será que a gente está pensando naquilo que a gente pode compartilhar? A Bíblia fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Será que a gente acredita nisso mesmo? No fundo, Paulo está mostrando para nós, irmãos, que essa igreja era uma igreja que amava ao ponto de se doar, ao ponto de entregar, de laborar, de trabalhar em prol de Cristo, do Evangelho e da igreja do Senhor Jesus. Terceiro e último lugar,
Quando nós olhamos para essa passagem, aliás, não só para essa passagem, mas para toda a epístola, nós vamos perceber uma característica interessante. Essa epístola é uma epístola que fala não apenas da igreja modelo, mas é a epístola que traz algumas coisas sobre Paulo que nós não vamos encontrar em nenhuma outra epístola. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Isso, inclusive, não são palavras minhas, mas um dos nossos grandes comentaristas reformados, Simon Kistemaker, é dessa opinião. Ele diz o seguinte: algumas epístolas trazem a doutrina de Paulo muito bem impregnada. Outras trazem o Paulo missionário de maneira muito clara, demonstrando a maneira como Paulo se dispôs como um missionário. Outras trazem digamos assim, o aspecto psicológico de Paulo, como é que Paulo pensava, como é que Paulo reagia e agia. E ele diz que essa é a epístola que traz as três coisas misturadas. Por exemplo, eu vou destacar só uma delas. Quando nós pensamos na doutrina, essa é a epístola fundamental para nós entendermos a escatologia do apóstolo Paulo. É a epístola, uma das epístolas, aliás, as duas mais ricas no que diz respeito à doutrina das últimas coisas. E se você der uma observada, você vai perceber que todos os capítulos dessa epístola terminam falando acerca da volta de Cristo. Se você der uma olhada, olha o que diz o verso 10 do capítulo 1. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Se você for para o capítulo 2, você vai perceber isso lá no final também. Você vai perceber no verso 19: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Se você der uma olhada para o capítulo 3, enfim, se você for daqui ao final do capítulo, da epístola, você vai perceber que é muito marcante a doutrina das últimas coisas, a mensagem da volta de Cristo. A ideia de Paulo aqui é mostrar para nós, irmãos, que a igreja modelo é essa igreja que não apenas testemunhou da obra que Cristo realizou na sua história no passado, mas é a igreja que segue caminhando com o olhar fito no seu Senhor e Salvador, aguardando a bendita esperança. E Paulo deixa isso muito claro ainda no verso 3. Se você der uma olhada comigo, Paulo menciona que ele se recordava e orava aos Tessalonicenses, não apenas por causa da operosidade da fé, não apenas também por causa da abnegação do amor, mas em terceiro e último lugar, por causa da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai falar por último aqui então da esperança dos Tessalonicenses. E ele vai qualificar essa esperança mais uma vez. A palavra que aparece aí para firmeza, ela também pode ser traduzida, ela traz a ideia de uma paciência triunfadora, uma paciência vitoriosa. A ideia é, eles aguardavam com essa esperança que Deus os concedeu. Essa esperança que não é como a esperança do ditado. O ditado diz que a esperança é a última que morre, mas ela também morre. Ela é a última, mas ela morre. À luz das Escrituras não, irmãos. Esperança não morre, esperança se realiza, esperança se concretiza. Esperança à luz das Escrituras não é expectativa, é certeza. Ainda que eu não saiba quando, ainda que eu não saiba como, mas eu recebi de Deus a graça de esperar. E o que Paulo está dizendo é, esses irmãos, eles portavam também essa esperança triunfadora, essa esperança vitoriosa. É bonito perceber isso, irmãos. Essa igreja era modelo, em primeiro lugar, como nós vimos aqui, porque a fé desses irmãos foi demonstrada nas obras. Em segundo lugar, porque o amor, aliás, a Bíblia diz que Deus é amor. E talvez seja tão marcante perceber a presença do amor no seio da igreja modelo, porque o amor desses irmãos era um amor evidenciado na entrega, no preço que eles estavam dispostos a pagar pelo Senhor, pela igreja. Mas em terceiro e último lugar, Paulo está mostrando que ele trazia na memória também
a firmeza da esperança desses irmãos. Irmãos, uma igreja formada em tão pouco tempo. Isso é prova para nós de que a graça de esperar com convicção não tem a ver com o tempo de crente, mas tem a ver com essa graça de Deus que é derramada sobre os nossos corações. E assim nós então recebemos de Deus essa bendita esperança. Assim eram os tessalonicenses. É interessante, irmãos, que a nossa cultura hoje fala muito em resiliência. Resiliência que tem a ver com o sentido de resiliência tem a ver com essa ideia de um objeto que você tensiona e ele tem o poder de voltar ao seu estado original. E de repente a gente ouve muito sobre isso. Os coaches hoje estão usando muito a palavra resiliência para falar sobre aquilo que de repente você precisa desenvolver. E quando nós olhamos para a realidade da Bíblia e da fé, meu irmão, me desculpe, mas na minha opinião, viu? O que a Bíblia fala a nosso respeito, em um certo sentido, não tem a ver com resiliência. Nós muitas vezes somos tensionados, mas irmãos, nós quebramos. Nós somos seres humanos. Vivemos experiências que nos machucam, nos ferem. Nós vivemos realidades difíceis. A fé cristã, irmãos, não é sobre essa ideia de algo que volta ao seu estado original, mas é a ideia de algo que, apesar de quebrado, é restaurado em Deus, de tal maneira que o seu estado último é melhor do que o seu estado original, o seu estado anterior. Isso significa, irmãos, que enquanto nós caminhamos com Cristo, enquanto nós servimos a Deus, nós passaremos por situações difíceis, notícias que nós não gostaríamos, experiências que nós não desejaríamos viver, e elas vão nos quebrar muitas vezes, vão trazer tristeza, dor, sofrimento, que de repente, irmãos, vai ficar também registrado na memória para o resto da vida, mas de uma maneira diferente, porque a graça do Evangelho é tal, irmãos, não que nós voltamos ao estado original, mas que essas coisas são trabalhadas em nós. E a Bíblia diz então que nós somos forjados no meio da adversidade e nós nos tornamos melhores do que antes. E assim nós prosseguimos e prosseguiremos até o dia de Cristo. Hoje, irmãos, infelizmente, entendo eu, a igreja muitas vezes tem buscado alternativas, irmãos, ou caminhos que são mais fáceis, mais rápidos, atalhos. De repente você está sofrendo, aí vem a campanha, 7 sextas-feiras para se livrar do problema que você está enfrentando. Sabe qual que é a tristeza? Saber que muita gente passa por essas campanhas e ao final percebem que aquela situação continua a mesma. E de repente, como fica o coração? Frustrado. E às vezes atribuindo a Deus uma frustração que não deveria, porque Deus não fez esse tipo de promessa. Deus não prometeu, irmãos, que nós não passaríamos por tribulações e lutas. Deus não nos prometeu que nós não enfrentaríamos problemas, inclusive dentro da comunidade de fé. Mas Ele nos desafiou a termos bom ânimo, porque Ele venceu todas as coisas. E Ele nos prometeu que nós venceríamos com Ele. Nessa noite eu quero te encorajar, meu irmão, a pensar sobre isso. Os tessalonicenses experimentaram sofrimentos. Paulo vai deixar isso muito claro, como eu já disse. Verso 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ah, irmãos, há algo maravilhoso no Evangelho. A tribulação é permeada com esse gozo, com essa alegria que o Espírito Santo oferece. Pedro vai dizer lá na primeira epístola, vai qualificar essa alegria, dizer que é uma alegria indizível. A palavra ali é a ideia de uma alegria que foge, excede ao entendimento. É uma alegria que é difícil explicar, mas que nós experimentamos em Deus. O Evangelho, irmãos, não é o Evangelho do caminho fácil, não é o caminho de atalhos. Muitas vezes é um caminho árduo e difícil, mas é um Evangelho que promete que Jesus Cristo estaria conosco em todos os momentos,
mesmo os mais difíceis da nossa vida, e que nós seríamos fortalecidos para prevalecer apesar das adversidades. Não sei quais as lutas que talvez você enfrenta nessa noite. Nós sempre enfrentamos lutas, irmãos, ora menores, ora maiores. Mas nós somos encorajados pelo exemplo dos Tessalonicenses a perseverar no Senhor. Ele é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não falha, a nossa esperança não fracassa, a nossa esperança é vitoriosa, é triunfante, ao exemplo do que experimentaram também esses irmãos. Quero terminar. E eu termino te convidando então a pensar sobre essa mensagem e a concluir então que há no texto aqui apresentado, irmãos, mais uma igreja modelo, e que é o exemplo do que Paulo afirma aqui. Nós podemos hoje também nos tornarmos modelo para a nossa geração, porque tudo aquilo que nós ouvimos aqui não diz respeito sobre aquilo que o homem produz, mas sobre aquilo que Deus produz em nós e através de nós. Paulo escreve para atestar: eu conheço uma geração, eu conheço uma igreja de pessoas que foram alcançadas, redimidas pelo Evangelho. E eu quero dizer nessa noite que eu faço coro com o apóstolo Paulo. Deus tem me dado a graça de conhecer muitos dos seus servos e servas, gente que Ele transformou pelo poder do seu Evangelho. Então, meu irmão, que nós nos alegremos em sermos testemunhos acerca dessa verdade, para a honra e glória do nosso próprio Deus. Paulo nos apresenta essa igreja modelo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, acerca dessas 3 virtudes cardeais, que das 3, apenas uma vai permanecer. Lembra de 1 Coríntios 13? Paulo diz assim: 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Eu confesso que esse é um daqueles textos que eu fiquei durante muito tempo me perguntando: por que Paulo diz que o maior é o amor? Eu tenho pelo menos 2 respostas para você nessa noite. E elas caminham para concluir dentro dessa ideia, dessa bendita esperança. 2 respostas. A primeira é porque a Bíblia diz que Deus é amor. O amor faz parte da essência do próprio Deus. Se nós conhecemos qualquer forma de amor, é porque Deus é amor. E Ele se deu a conhecer. Mas, irmãos, além disso, Paulo também menciona que o amor é o maior, porque é o único que nós levaremos para a eternidade. A fé, irmãos, um dia vai cessar. Ela não vai ser mais necessária. Fé é certeza daquilo que nós não vemos. Um dia nós veremos face a face. A esperança também, irmãos, vai cessar. Porque um dia Jesus Cristo vai voltar. E a nossa bendita esperança então vai ser consumada. Nós não precisaremos esperar mais nada. Nós estaremos vivendo o clímax do reino de Deus, gozando, desfrutando de toda a plenitude do reino. Mas o amor, irmãos, nós levaremos para a eternidade, porque Deus é amor. E Ele nos habilitou não apenas a amá-lo, mas a amarmos uns aos outros também. Não sei quanto a você, o século 21 tem sido um tempo desafiador para a igreja. Tem sido um tempo de um grande êxodo de pessoas decepcionadas com a igreja. Mas eu me alegro, irmãos, pelo fato de que o Senhor tem colocado no meu coração e no seu coração a percepção de que Ele continua agindo no meio da sua igreja. Há uma igreja modelo. Louvado seja Deus por isso. E que Ele continue nos usando também para a sua glória, para que nós sejamos modelo para outros, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Senhor Deus, te damos graças nessa noite, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra e de sermos ensinados acerca de um exemplo tão maravilhoso. Pai, o Senhor visitou aquela cidade tão importante e o Senhor alcançou pessoas diversas, em contextos distintos, e o Senhor transformou de maneira poderosa a vida daquelas pessoas. E hoje nós temos, Pai, a graça de sermos edificados pela Tua palavra, quando relemos aquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo para escrever, acerca do modelo que o Senhor fez aquela igreja se tornar. Pai, muito obrigado, Deus, porque no meio de uma geração perdida,
no meio de uma geração que se opõe ao Evangelho, que se opõe à virtude, que se opõe ao Senhor, o Senhor também tem nos dado a graça de, pela fé, perceber que o Senhor tem ainda hoje levantado homens e mulheres para servir ao Senhor de coração, com integridade, em nome de Jesus. E Pai, nós queremos te pedir então que nos ajude, Senhor, que essas virtudes sejam vistas em nós, que nós sejamos modelo para aqueles que estão perto de nós também, que a IPVO seja uma luz nessa cidade, que a IPVO seja uma luz para as nações como tem sido até aqui. É o que nós te pedimos com gratidão em oração, em nome de Jesus. Amém e amém.